falar que as grandes empresas, as grandes multinacionais, vão buscar os jovens nas universidades, mas exigem a experiência, enquanto isso eles são contratados como trainees, etc. e tal. E aí, então, os nossos empresários, às vezes, fantasiam um pouquinho, exigem um pouquinho. E isso, eu acredito que muda. A gente muda essa imagem, muda essa ideia, facilmente, com diálogo, com determinação. Qualquer um pode ser copeira, qualquer um que esteja disposto a trabalhar, a se dedicar, pode vir ser uma copeira, ser uma faxineira. E nós temos diversas situações como essa, não só nessa função, mas em outras também. Por favor, Euripim. Caro colega, existo. Você sabe que os critérios da Secretaria do Trabalho realmente não vai mudar. Eles realmente, as pessoas que recorrem até aquele local exigem que as pessoas tenham experiência. Para não falar em experiência, até falo em que more perto do local onde, no caso de doméstico, como a gente sempre vê falar através da TV Soares, quando vai falar do balcão de emprego. Então, além dessa dificuldade que as pessoas que não têm experiência passam para poder ter o emprego, temos também, eu acho que a solução é dar incentivo às empresas para que elas possam. A tributação hoje é muito alta em vista daquilo que eles podem proporcionar. Eu acho que se tiver um incentivo a nível federal, estadual, municipal, para as empresas contratar o primeiro emprego, as pessoas, os jovens, eu acho que essa vai ser a saída. Porque se não for por esse meio, infelizmente as coisas não vão caminhar, porque hoje as empresas, nosso país é um país de muita tributação, e eles não têm incentivo nenhum para poder estar melhorando, se não houver o incentivo de cima para baixo. Nobre vereador, eu até concordo em parte com Vossa Excelência, mas quero dizer que o governo federal implantou, já há pouco mais de 2 anos, o primeiro emprego. Uma situação melhor do que essa, mais favorável do que essa ao empresariado, dificilmente pode acontecer. Porque o empresário, ao contratar um jovem para o seu primeiro emprego, ele já sabe que o governo arcará com R$ 250 do salário desse jovem. Alguma aula aí se formou e que esse projeto acabou não sendo contratado, principalmente nas cidades de porte médio como a nossa ou de pequeno porte. Algumas 2 ou 3 semanas atrás, eu estive na subdelegacia conversando com o doutor Mário, porque o Sindicato dos Bancários queria contratar um jovem para ser atendente, né? E, infelizmente, a subdelegacia não tinha dados sobre como executar esse projeto, né? Então, seria o primeiro caso, aí que eu descobri que seria o primeiro caso em Barretos, né? Se o sindicato houvesse contratado esse jovem pelo primeiro emprego. Existe o menor aprendiz, existe projetos no Ministério do Trabalho, verba no Ministério do Trabalho, para a implementação de curso de qualificação profissional, já com o jovem recebendo como menor aprendiz R$ 185. Então, eu acho, ou os nossos empresários não estão informados disso, ou até as nossas entidades que também poderiam estar desenvolvendo. E o sentido deste meu requerimento é de que se crie um centro de formação profissional para jovem em Barretos, mas um centro realmente de significativo, né, para que possamos poder dar mão de obra a esses jovens. Nobre vereador Euripinho, eu estive há alguns dias atrás, numa reunião de empresários na empresa Mariol. E a Mariol está construindo atrás, eu acho que é de um dos sócios ou dos 2 sócios, uma indústria farmacêutica. O que eu descobri? Que ele está recebendo
inúmeros currículos, ele vai empregar ali 250 pessoas. Inúmeros currículos. E ele está tendo que escolher gente do Centro-Oeste e do Nordeste, porque aqui em Barretos não tem gente com formação para poder trabalhar nessa indústria farmacêutica. Então, e assim vai indo. Conversando com algumas pessoas que têm turma no corte de cana, ficamos sabendo que mais de 1.000 pessoas vieram para o Nordeste, do Nordeste para Barretos, agora há poucos dias, para iniciar a safra de cana. Então, eu acredito que o grande problema que nós temos que vencer como primeira etapa nessa luta é de oferecer a oportunidade de formação para as pessoas e, posteriormente, conscientizar os nossos empresários, né, de que essas pessoas, a partir do momento em que passaram por esse centro de formação, elas estão qualificadas para poder trabalhar nas áreas aonde não é técnico, aonde não existe nível superior, mas que já estão habituadas ao trabalho, aptas ao trabalho e até com qualificação de nível médio. Então, é nesse sentido que eu faço esse pedido ao nosso secretário de Indústria e Comércio, para que, a partir desse estudo, a gente possa fazer, e eu tenho certeza que essa casa também se sentirá à vontade, para fazer um amplo debate sobre as possibilidades, com as nossas próprias armas, gerarmos emprego e darmos oportunidade para esses jovens na nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor vereador. Senhor vereador. Senhor vereador. Senhor vereador, existo. Agora o senhor sentou. O senhor está muito interessado, muito concentrado. Os requerimentos estão lá, que Vossa Excelência levou para a tribuna. Fico muito empolgado. Não havendo mais oradores, estão em votação os requerimentos e indicações do vereador Existo. Obrigado. Os que concordam permaneçam como estão, os que rejeitam que se manifestem aprovados por unanimidade. Na sequência... Requerimentos e indicações do vereador Dr. Oswaldo Cael, filho. Estão em discussão, com a palavra o proponente. Eu tenho esse bloco aqui. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionário da casa, imprensa, munícipes que nos acompanham na galeria. Inicialmente, quero abordar o meu requerimento, que oficia ao senhor prefeito municipal solicitando-lhe providências visando a inclusão da matéria Educação no Trânsito nas escolas municipais e nas escolas municipalizadas. Já foi abordado aqui dessa tribuna, na sessão próxima passada, da necessidade que eu considero urgente para que isso seja realmente efetivado, Existo. Todos nós sabemos que a prática, o bom uso das coisas, se faz quando se aprende, quando criança e quando adolescente. A gente tem presenciado na nossa cidade um grande número de motoristas e de motociclistas sem o mínimo respeito, sem a mínima educação no trânsito e que coloca em risco a si próprio e principalmente a segurança e a vida dos outros, que não tem nada a ver com isso. Então eu entendo que já há algum tempo eu venho tentado essa propositura
E eu espero que a gente possa conseguir ainda esse ano ou no ano que vem essa inclusão da matéria educação no trânsito nas escolas municipais e municipalizadas. O outro assunto que eu vou abordar pela quinta vez é estacionamento naquele quadrado da Santa Casa. É incrível. A gente sempre encontra, não apenas quem trabalha, os profissionais da saúde, mas aqueles que necessitam visitar alguém ou chegar com alguém doente, com alguma urgência, não encontra local de estacionamento, que se houvesse uma ordenação, seria muito mais fácil do que é atualmente. Eu espero que ainda esse mês, providências para regularizar o estacionamento naquele quadrado da Santa Casa seja realmente efetivada. O outro requerimento, ele visa apenas que seja cumprido a nossa lei orgânica municipal, que no artigo 192 diz o seguinte: o município adotará programas de desenvolvimento rural destinados a fomentar a produção agropecuária, organizar o abastecimento alimentar e fixar o homem no campo, compatibilizados com a política agrícola da União e do Estado. Evidentemente, a gente sabe que o homem no campo, atualmente, em termos de percentual, é muito inferior ao que era antes. Já foi abordado na sessão passada, também sob a nossa lei orgânica, a criação do DAPA, é o Departamento de Apoio ao Pequeno Agricultor, que seja adquirido maquinários e técnicos pelo município, oferecido ao pequeno produtor, para que ele possa cultivar a sua terra com tecnologia e com maquinário adequado, pagando por isso apenas o óleo, o combustível que se usa nesse maquinário. E esse requerimento complementa, porque através de uma política onde será visado o fomento da produção agropecuária com tecnologia, organizar o abastecimento alimentar, nós teremos a fixação do homem no campo, mais emprego, que isso é uma coisa importante. O emprego na zona rural eu considero tão importante quanto o emprego na zona urbana, às vezes até com mais vantagem, de menos imposto a pagar e de melhor qualidade de vida. O abastecimento alimentar seria subsidiado pelo município, onde esses pequenos agricultores teriam um local para comercializar os seus alimentos. A sobra daquilo que não fosse vendido do dia seria utilizado para abastecimento de entidades e de algumas famílias carentes que moram ainda em favelas, como foi apresentado na sessão retrasada pelo vereador Existo. Então, nós entendemos que a política agrícola no nosso município tem condições de alavancar, tem condições de ter um fomento importante e de que nós realmente ocupemos uma posição de destaque na produção agropecuária, que nós sempre tivemos fama, mas temos que levar isso com efeito na prática, e isso vai ser fácil. Eu estou congratulando aqui o João Paulo Martins Francilino. O João Paulo Martins, o Egílio conhece, é o João Paulo da Queima do Alho, é o João Paulo dos Independentes, e ele foi eleito presidente dos Vicentinos. Eu quero abordar aqui esse tema para falar sobre os vicentinos. Os vicentinos é uma associação no qual eu não sou vicentino, mas como médico eu atendo nas comunidades vicentinas, principalmente a Vila Santo Antônio, aquela que está lá na 17, próximo onde era a Estrada de Ferro, voltando da região dos Lagos, e também atendo nas outras comunidades que eles solicitam. E é um grupo que realmente merece a nossa consideração, e em nome do João Paulo, eu quero cumprimentar o outro João Paulo, que era presidente, que é o Lombardi, e é Zé Paulo, né? É o Zé Paulo que era presidente, que é o Zé Paulo Lombardi, e me congratular com o João Paulo para que ele continue
esse trabalho maravilhoso e pode contar comigo como voluntário, que eu continuarei da mesma maneira. Os outros dois requerimentos é no que diz respeito à saúde. A emenda constitucional número 12, do dia 15 de agosto de 1996, que foi uma indicação do professor Dr. Adib Jatene, que era ministro da Saúde naquela ocasião, possibilita à União instituir contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão de valores e créditos. Só que o parágrafo 3º desse artigo dispõe que o produto da arrecadação da CPMF seria destinado integralmente ao Fundo Nacional da Saúde para financiamento das ações e serviços da saúde. No outro requerimento, eu sugiro esses dois requerimentos serão encaminhados às lideranças do Congresso Nacional, tanto à Câmara Federal quanto ao Senado Federal, para que as lideranças realmente se esforcem para que a CPMF seja realmente cumprida, que a totalidade do arrecadado seja realmente destinado à saúde, conforme determina a lei. É uma verdadeira palhaçada, não apenas nesse governo, mas também nos governos anteriores, porque essa CPMF ela foi criada em 1996. Desde 96 para cá, o que se pratica no governo federal é uma palhaçada com a população. A população não merece pagar por um imposto que foi criado para ser destinado totalmente para a saúde e se utilizar esse imposto para outras finalidades. Então, eu estou solicitando para que as lideranças do Congresso Nacional batalhem para que a integralidade do que for arrecadado seja destinado à saúde, para que nós possamos, dessa maneira, cumprir o que é o próximo requerimento, que é exatamente a tabela que paga o SUS. A tabela que paga o SUS aos nossos hospitais, aos hospitais brasileiros, é uma vergonha. Eu tenho até vergonha de dizer o que se paga, não apenas para o serviço médico, para o serviço do profissional da saúde, mas para a hotelaria, mas para aquilo que o hospital tem que arcar com as despesas. É uma vergonha. E exatamente por isso, os nossos hospitais estão passando por esse clima de penúria. As santas casas do nosso país, os hospitais filantrópicos, como o Hospital de Câncer nosso, que a gente acompanha pelo jornal, déficit de 1 milhão mensal, porque... Solicito mais 5 minutos, senhor presidente. Sim. Déficit de 1 milhão mensal, porque fez um investimento para realmente dar à população um atendimento de primeira qualidade, e agora, com essa tabela ridícula, está passando por séria dificuldade também. Não apenas o Hospital de Câncer de Barretos, mas os outros hospitais de câncer, os outros 4, que no Brasil nós temos 5 hospitais de referência, e para muito orgulho de Barretos, o nosso é um dos 5, e um que está entre os 3, entre os 5. Então, a gente tem que solicitar e batalhar junto às lideranças e cobrar, como diz o vereador Sebastião Mandioquinha, não adianta só indicar, tem que cobrar. A gente tem, e vamos fazer essas cobranças para que a gente, evidentemente, vocês podem perguntar, mas o que a Câmara Municipal de Barretos pode conseguir num empreendimento desse? Talvez nada, mas pelo menos a nossa parte a gente tem que tentar fazer. E a gente pode tentar, eu acho que a gente pode conseguir alguma coisa, porque isso aqui implica a saúde do povo brasileiro. E a gente vê na nossa grande imprensa que em São Paulo, a principal cidade do Brasil, em São Paulo, um estado de primeiro mundo, a principal cidade do Brasil, a cidade mais rica do Brasil, provavelmente da América Latina, em 5 dias, 2 pessoas morreram na porta do pronto-socorro Santana, do Hospital de Santana, na zona norte da nossa capital. Então, alguma coisa tem que ser feita. E sem verba e sem dinheiro, a gente não consegue fazer nada. Em São Paulo, em Barretos, em Ribeirão, no Rio de Janeiro, em Joinville, seja lá onde for. A gente tem que batalhar para tentar conseguir isso daqui.
Outra que eu tinha abordado a respeito de velocidade, que está acontecendo, de muitos reclamos. Eu, senhor presidente, eu queria abordar um requerimento que não está na pauta, mas uma resposta que eu recebi. Eu tenho feito, acho que todos nós barretenses, só temos motivo de elogiar o Corpo de Bombeiros, principalmente pelo pronto atendimento que eles têm com a unidade de resgate. E o Corpo de Bombeiros só conta com uma unidade de resgate. Barretos já está indo para 120 mil habitantes. E essa unidade já não está lá essas coisas. O desgaste é natural. Eu solicitei, no dia 10 de janeiro, ao prefeito e à Secretaria Estadual da Saúde, que fosse adquirida pelo menos mais 2 unidades de resgate para o Corpo de Bombeiros. Por quê? No dia 9 de janeiro, São José dos Campos, bem maior que nós, tudo bem, bem maior que nós, recebeu do governo do estado 6 unidades para o Corpo de Bombeiros, mais 6, além do que eles já tinham. Então, eu fiz um cálculo de pedir mais 2 para a nossa cidade. O prefeito encaminhou à Secretaria da Saúde, o chefe de gabinete do secretário da Saúde encaminhou a resposta, dizendo que esta Secretaria de Estado da Saúde não efetua a aquisição e doação desse tipo de veículo. Por esse motivo, sugerimos que essa Casa de Leis oficie o senhor secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, com vistas ao comandante-geral da Polícia Militar, no sentido de verificar a possibilidade de atendimento ao solicitado. Exatamente isso eu solicitei a Neire, que elabore um novo requerimento com o mesmo teor, encaminhando ao prefeito novamente, para que o mesmo, junto com a gente, encaminhe à Secretaria de Segurança Pública, porque nós entendemos que a população está aumentando, as nossas ambulâncias não estão acompanhando o crescimento populacional e a unidade de resgate conta com o pessoal bem treinado, bem capacitado e que nós já estamos também tentando, através de contatos, independente de se conseguir mais unidade de resgate ou não, a gente conseguiu um desfibrilador portátil para que, quando houver alguma urgência de algum problema cardíaco, tá, eles possam utilizar se for necessário. Então, eu entendo que a gente tem muito trabalho para fazer. A gente tem muita coisa para tentar conquistar. E a gente só vai conseguir isso aí se houver uma unidade de forças, uma unidade de partidos. Eu acho que nós temos que acordar e parar de querer um partido conseguir isso e impedir que o outro consiga aquilo. A gente tem que juntar as forças e pensar na população, pensar nos nossos filhos, nos nossos netos, nos nossos amigos. Continua em discussão. Não havendo mais oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Não tem. Está em votação o remanescente da matéria englobada. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Exaurida a pauta e nada mais havendo a tratar, declaro-se encerrada a presente sessão, desejando uma boa noite a todos e um bom fim de semana. Obrigado a todos. Existe.